Olá, meus alunos. Vamos para mais uma web aula de hoje, uma aula complementar. Eu me chamo Hugo Câmara, sou engenheiro de produção e estou aqui apenas para fazer um pequeno resumo de alguns pontos que é importante na engenharia de produção como um todo, certo? O encontro de hoje nós vamos falar sobre os tipos de arranjo físico que existe os principais tipos, pelo menos que a literatura nos apresenta. Então, para começar essa web aula, é importante salientar que algumas dúvidas de alguns alunos, inclusive alguns colegas também de profissão têm, é que o tipo de arranjo físico é totalmente diferente do tipo de processo. Obviamente que dependendo do tipo de processo, eu posso linkar já um tipo de arranjo físico, porém, a definição deles não são iguais. Né? Tipo de arranjo físico, ele está preocupado com o posicionamento físico dos recursos de transformação. Né? Então, o tipo de arranjo físico está preocupado apenas com o tal posicionamento físico dos recursos que vai transformar o meu produto ou o meu serviço. De repente, em algumas empresas de serviço também esse tipo de conceito também é válido. Inclusive, o próprio Slack coloca bastante alguns conceitos de empresa de serviços, né, que também é bastante comum. Então, na literatura nos apresenta basicamente 5 tipos de arranjo físico. Né? O arranjo físico posicional, o arranjo físico por processo, o arranjo físico celular, o arranjo físico por produto e o arranjo físico misto. Né? Que a gente não vai falar sobre ele porque ele é apenas quando um tipo de empresa, ela apresenta 2 ou mais arranjo físico no mesmo local. Então vamos falar dos 4 primeiros, que é o mais importante. O arranjo físico posicional vale a pena também destacar que eles possuem outras denominações dependendo do autor e até mesmo na nossa vida de trabalho, dia a dia de trabalho, ele pode apresentar outras denominações. Ele também pode ser conhecido como arranjo físico de posição fixa ou arranjo físico por projetos. É bastante comum essas denominações também. O que é caracterizado pelo arranjo físico posicional? Ele trata de um arranjo físico cujos recursos transformados não se movimentam entre os recursos transformadores, ou seja, aquilo que vai ser transformado, ele fica numa posição fixa, fica parado, e os agentes transformadores é que vão se movimentando ao redor do recurso que vai ser transformado. Né? Isso é muito caracterizado em grandes construções, como por exemplo construção civil, estaleiro, ou seja, quando um produto é muito grande e é difícil você ficar movimentando ele. Então é bastante comum nesses tipos de obras, né? de construção, construção civil, estaleiro, esse tipo de produto. Quais são as vantagens que tem neles? Não há movimentação do produto, então você não precisa, na hora do seu planejamento e controle da produção, ficar se preocupando com a movimentação do produto. Existe possibilidade de terceirização de todo o projeto, ou pelo menos parte dele. Então, por exemplo, se você trabalha na indústria da construção civil, você não detém todo o conhecimento, por exemplo, da parte de gesso. Então, você pode terceirizar esse serviço, ou também você pode terceirizar todo o projeto, mas não é tão aconselhável assim. E também uma alta flexibilidade. Então, você pode construir aquilo que você quiser. Né? Então você pode ter uma alta flexibilidade daquilo. Alguns fatores vai determinar essa flexibilidade, mas se a gente for comparar, por exemplo, com outros tipos de arranjo físico, essa flexibilidade é altíssima. E no final vou mostrar uma figura que vai reforçar bem essa ideia. A desvantagem, a principal dela é a complexidade na supervisão e no controle da mão de obra, de matérias-primas e ferramentas, ou seja, você precisa ter um PCP, um planejamento muito bem feito, senão os custos vão ser muito elevados e a supervisão é bastante complicada, né? Porque como nós já falamos aqui no início, normalmente ele é utilizado para grandes construções, então ter o controle e a supervisão disso tudo é bastante complicado. A produção normalmente, ou quase 100%, é em pequena escala. Vamos pensar que uma casa, por mais rápido que seja, ela vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Se a gente for falar de um edifício, 2 anos e por aí vai, um navio, um avião, então também funciona basicamente assim. Né? E o baixo grau de padronização. Então, para você ter um elevado grau de padronização, é essencial que o gestor ele tenha um bom investimento na capacitação dos seus funcionários e também um investimento também em tecnologia que possa permitir esse elevado grau de padronização.
né? Tá aqui uma foto de um estaleiro, né? Então é mais ou menos assim como é que fica, somente para ilustrar o arranjo físico posicional. O arranjo físico por processo também é bastante utilizado na indústria da construção, também é conhecido como arranjo físico funcional. Ele trata-se de um arranjo físico onde produtos similares ou processos com necessidades similares são locados juntos um do outro, né? Isso significa que quando produtos, informações ou clientes fluírem pela operação, eles percorrerão um roteiro de processo a processo, de acordo com a sua necessidade. Então, esse exemplo aqui eu peguei até do Slack, né, um hospital. Então, cada setor tem um setor de enfermaria, tem um setor de UTI, cardiologia, oftalmologia, traumas. Então, cada setor é separado totalmente por processo. Então, se um paciente, ele precisa de algum tipo de atendimento especial, ele vai andar de acordo com o processo de que ele precisa. Se a gente for pensar também na indústria de peças de motor, de usinagem, né, dependendo do tratamento que ele vai precisar para a fabricação do motor, ele vai ter que andar pelos processos. Um tratamento térmico, um tratamento, sei lá, uma usinagem mais especial. Então ela fica separada por processo, né? Então é bastante comum também. Nas indústrias, algumas indústrias também tem bastante isso. Então os setores são separados por processo, né? Se a gente for pensar na indústria têxtil, pode ter lá o setor de estampagem, ele fica parado lá e aquele setor só fica a parte de estampagem, tá? A parte de beneficiamento, a parte de tecelagem, por aí vai. As vantagens, né, que tem flexibilidade de atender a demanda de mercado, então você ainda tem uma certa flexibilidade bastante interessante para atender essa demanda de mercado. Atende produtos diversificados em quantidades variadas ao mesmo tempo, então você pode colocar na sua ordem de produção diversos tipos de produtos, né? Então isso também é uma boa vantagem. Porém, a desvantagem existe também, nem tudo é perfeito, as suas desvantagens. Apresenta um fluxo longo dentro das fábricas, então você precisa ter uma série de processos, uma série de materiais, uma série de subprocessos para atender esse tipo de arranjo físico. Dificuldade no balanceamento da produção, então é difícil você balancear a sua produção, o fluxo da sua produção, porque o produto vai se movimentar de acordo com o processo, não de acordo com uma linha já pré-determinada, né? E o maior preparo de setup das máquinas, né? Como você vai diversificar tudo isso, então você vai ter que fazer trocas de diversos tipos de trocas, e como você provavelmente vai ter uma flexibilidade num tipo de produto, você vai ter também que prestar atenção, bastante atenção, vai ter bastante trocas para isso, e as trocas normalmente tendem a ser um pouco mais complexas, né? Aqui está um bom exemplo, né, que foi retirado de um livro, de como funciona. Por exemplo, aqui nós temos um setor, né, um processo, aqui nós temos o outro processo, aqui nós temos um outro processo, e a fábrica está toda dividida por processo. É bastante simples e é bastante fácil visualizar também nas operações. O arranjo físico celular, que até está em moda, né? O arranjo físico é aquele que os recursos transformados entram na operação, são pré-selecionados para movimentar-se para uma parte específica da operação, ou célula, né? Na qual todos os recursos transformadores necessários a atender às suas necessidades imediatas de processamento e se encontram. Muitas empresas que antigamente era conhecida por ter suas linhas de produção em linha, ou seja, falei até uma redundância, para ter uma maior flexibilidade e atender um pouco melhor as novas técnicas de gestão da produção, adaptaram seu arranjo físico para a forma de celular, que você consegue ter uma flexibilização bem maior do que se você tivesse uma fabricação linear, né, uma linha de produção tradicional. O arranjo físico celular ele é bastante fácil de entender, porque é como se fosse pequenas fábricas dentro de uma fábrica. Então você vai ter células de produção que vai atender determinados tipos de produtos dentro da fábrica. Ou seja, algumas empresas de manufatura de componente de computador perfeitamente vai ter um arranjo físico celular. O de tecnologia é bastante comum, né? As vantagens: aumento da flexibilidade quanto ao lote de produto, então você consegue trabalhar também em lotes melhores, como eu já falei anteriormente, você consegue atender essas novas práticas da gestão da produção. Diminuição do transporte do material, né? Então, como são pequenas fases, você vai ter um custo menor de transporte, como também você vai ter uma diminuição dos estoques devido também à diminuição dos lotes de produção. Então tem essa desvantagem, diminuição desse custo de estoque. A desvantagem a célula é montada pensando num tipo específico de produto,
né? Então você pede essa flexibilidade também quanto ao tipo específico de produto, quanto ao tipo de produto, coisa que o arranjo físico por processo nos oferece, e a complexidade em elaborar o arranjo. Então é bem complexo você pensar no arranjo físico celular, né? Então aqui está, por exemplo, como eu falei para vocês já, né? O arranjo físico celular é basicamente você ter pequenas fábricas dentro de uma fábrica. Em vez de organizar tudo isso por processo ou então de forma linear, você vai ter a célula 1 aqui, a célula 2, a célula 3 e a célula 4, por exemplo. Então fica mais ou menos assim. Essa figura ilustra bem como é que é o arranjo físico celular. E por fim, o arranjo físico por produto é o outro extremo do que a gente conhece de arranjo físico, né? Ele também é conhecido como linear, né? Ou linha de produção. Também, inclusive, vocês podem encontrar isso em algum tipo de prova de concurso, ou até mesmo alguém que conhece esse tipo de produto. O arranjo físico por produto, ele envolve localizar os recursos produtivos, transformadores, inteiramente segundo a melhor conveniência do recurso que está sendo transformado. Ou seja, a produção em linha, as famosas linhas de produção. Então, antigamente, conhecido como, por exemplo, a de Henry Ford, né? Então, as linhas de automóveis, hoje em dia, estão se adaptando mais à forma celular, né? Mas foi bastante conhecido como fabricar automóveis antigamente em linhas de produção de automóveis, né? Assim, linha de produção mesmo. Então, é bastante conhecida aquela produção em linha tradicional. As vantagens, você consegue ter uma grande produção em massa, com grande produtividade. Então, quem se preocupa com escala é o melhor tipo de arranjo físico. O controle da produtividade é muito mais fácil, né, porque você tem uma flexibilidade menor de produção. Então, teoricamente, você está muito mais preocupado com a escala, você vai ter menos trocas, então a produtividade tende a ser maior e o controle dessa produtividade é muito mais fácil. A desvantagem já é que é a falta de flexibilidade na linha, né, então não é muito aconselhável para se você tiver uma gama muito grande de produtos ou tipo de produtos. A subordinação nos gargalos, então o gargalo é quem vai determinar qual vai ser a sua produtividade, e o alto custo em produzir em pequeno lote. Então não vale a pena você produzir em pequeno lote, porque o seu custo fixo vai ser muito elevado, né? A vantagem do arranjo físico por produto ou linear é você produzir em grande escala, né? Então está aqui um exemplo tradicional, creio que vocês todos já viram alguma vez, uma linha de montagem, né, onde os operadores ficam parados, ou os agentes transformadores, e o agente a ser transformado ele vai caminhando durante a linha de produção. Certo? Essa figura que tem no Slack é bastante interessante, a figura 7.9 do Slack 2012, administração da produção. Ela é bastante interessante porque ela simplifica tudo isso que a gente já falou. E vai nos ajudar no próximo vídeo até a responder questões de concurso que cai isso, e o índice de erro, por incrível que pareça, é grande, né? Que é o que? Um gráfico comparativo entre a variedade, né, ou seja, a flexibilidade, e o volume, né, onde o arranjo físico posicional ele tem uma maior atratividade em relação à variedade, porém o volume ele é bem menor, você consegue produzir em menor escala, e assim por diante, até chegar no arranjo físico por produto ou linear, né, onde nos dá uma variedade baixíssima, porém o volume de produção ele tende a ser bem maior, né, que o fluxo é feito justamente para isso. Então, dependendo do tipo de organização que você trabalha, você vai precisar de algum desse tipo, e essa figura pode ajudá-los bastante a definir qual o melhor arranjo físico a ser utilizado, certo? Então, pessoal, espero que vocês acompanhem também no nosso próximo vídeo, que nós vamos estar falando sobre resolvendo algumas questões de concursos, né, sobre arranjo físico. Então, bye bye, muito obrigado e até a próxima.